graça e a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vocês que nos ouvem pela internet, muito bom estarmos aqui para compartilhar mais uma vez a palavra do Senhor. Alguns primos e prima da Cecília, que estão enfermos, nós temos colegas de trabalho que estão enfermos, acamados, em um leito hospitalar, nós temos irmãos dessa comunidade que estão enfermos, então nós, como igreja do Senhor Jesus, nós concordamos em oração e que o poder curador do Senhor seja sobre a vida de cada um que está em um leito hospitalar, todos aqueles que estão ali, que os médicos falaram que não tem mais jeito, mas para o nosso Deus tudo é possível, nós cremos em nome de Jesus. Gostaria de compartilhar com os irmãos hoje uma palavra que está lá na epístola que Paulo escreveu lá aos Efésios, capítulo 2, a partir do verso 11. Efésios, capítulo 2, a partir do verso 11. Assim diz a palavra do Senhor. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e, vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Gostaria de trazer uma mensagem, compartilhar uma mensagem com os irmãos, com o título chamado Um Tratado de Paz Inquebrável. Como nós precisamos, como nós carecemos, como nós necessitamos nesses dias de paz. E não é qualquer paz. Certo autor escreveu que em um determinado período, em torno de 2.300, 2.500 anos, outrora, foram feitas mais de 7.500 alianças eternas entre as nações. Alianças eternas. No máximo 2 anos, todas essas alianças já haviam sido desfeitas. Todos esses tratados já haviam sido desfeitos. Então, baseado no estudo do irmão Warren Wiersbe, eu quero trazer aqui uma mensagem, uma mensagem de paz, um tratado de paz que o nosso Senhor Jesus fez conosco, uma aliança inquebrável. Nós conhecemos, eu tenho colega que passou por
o filho estava passando por cirurgia nesses dias, ele comentando do ambiente hospitalar. A minha esposa tem amiga que entra em contato todos os dias, que está em um hospital, e o marido está em uma UTI entubado. Essa amiga comenta com minha esposa que está ali parecendo um ambiente de guerra. Nós estamos guerreando contra o mal. Morte não é de Deus, é um poder maligno. Nosso Deus é vida, Ele é vida. Então, nesse ambiente nós temos que concordar como igreja do Senhor e experimentar dessa paz, mesmo em meio às dificuldades. O Senhor, que é a nossa paz, está conosco, Ele habita em nós, Ele habita na sua igreja. Então, baseado nesse estudo, eu quero trazer aqui uma mensagem em 3 pontos principais. Primeiro, a separação. Segundo, a reconciliação. E terceiro, a unificação, baseado nessa carta de Paulo aqui, capítulo 2 de Efésios, a partir do verso 11. Nesse capítulo, ele começa falando de morte. Nós estávamos mortos para Deus. Nós estávamos distante de Deus. Então, nós estávamos seguindo a potestade do ar. Nós estávamos inclinados a fazer as coisas da carne. Nós estávamos influenciados pelo mundo. Isso fala até a primeira parte. E Deus, na sua graça, pela fé, nós cremos e nos reconciliou. Então, a partir do verso 11, ele vai tratar, ele vai mostrar, ele vai aplicar o que ocorreu por causa da obra do Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus teve essa missão de paz, um tratado que não pode ser quebrado, porque foi o próprio Deus que fez com Cristo Jesus. Então, o primeiro ponto aqui, que está no verso 11 e 12, vai falar da separação. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne. Então, Deus chamou naquele tempo uma nação. Qual nação? A nação de Israel. E fez uma aliança com aquela nação. O objetivo de Deus era que aquela nação representasse Deus e testemunhasse, e pregasse, e influenciasse as demais nações para que elas se reconciliassem com o Senhor. No entanto, eles fizeram daquilo uma religião. E um sinal que Deus fez foi a circuncisão, que hoje nós conhecemos como a cirurgia de fimose. Então, esse era um sinal feito com mãos humanas, um sinal da aliança do nosso Deus com a nação de Israel. E a nação de Israel se considerava melhor que os outros. Então, Paulo está escrevendo aqui para eles. Então, quem tinha uma aliança no Antigo Testamento? Era o povo de Israel. Eles eram o povo da aliança, os judeus, os israelitas. Quem não era judeu era chamado de gentio. Então nós éramos conhecidos como gentios, ou seja, nós estávamos fora da aliança. Mas Deus tinha um propósito, chamar aquele povo para testemunhar, para que as demais nações, nós, os gentios, fôssemos influenciados pela nação de Israel, mas eles não entenderam a mensagem de Deus. Então aqui Paulo fala, no verso 12, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Então, nós estávamos sem Deus, nós não tínhamos futuro. Então, eles, através daquele sinal, que era circuncisão feito por mãos humanas, Paulo vai falar aqui, a circuncisão verdadeira é a espiritual. Aquilo era só um sinal para cortar a carne, para que manifestasse o Espírito. Então, na palavra de Deus, lá em Colossenses capítulo 2, verso 11, Colossenses capítulo 2, verso 11,
irmã vai colocar para nós, por gentileza. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. É uma aliança espiritual, tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, qual igualmente foste ressuscitado mediante a fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. Então, é uma circuncisão espiritual, não é como no Antigo Testamento. Então, nós estávamos sem Deus. O primeiro ponto aqui dessa separação, estávamos sem Cristo. Paulo escrevendo ali para os Efésios, um povo que adorava uma deusa chamada Diana. Então eles tinham vários deuses, e ali tinha um grande templo dedicado a essa deusa. Então estávamos separados do Deus de Israel. E também nós não tínhamos cidadania. Deus deu a lei, Deus deu as bênçãos deu essas bênçãos, deu a lei a Israel. Nós estávamos fora da aliança, nós não tínhamos paz, não tínhamos paz com Deus. E nós estávamos sem aliança, nós estávamos sem esperança. Portanto, nós, os gentios, todo o povo que não era judeu, estava sem Deus, sem futuro, sem expectativa, estávamos condenados às trevas. Então, isso era a separação, o que foi ensinado no Antigo Testamento. Por isso, Deus escolheu aquele povo para que testemunhasse, para que influenciasse as demais nações, para que testemunhasse desse Deus poderoso, desse Deus de graça e de favor. Então, Deus veio, andava com Moisés, andou com aquele povo. Depois Deus veio, habitou ali no templo. Ele habitou ali a arca, que representava a presença de Deus. E o povo pecou, o povo foi incrédulo, e Deus abandonou aquele povo, foi levado cativo. Depois Deus voltou novamente, e o povo abandonou Deus novamente. Por fim, Deus se manifestou através de Jesus nesta terra. Depois Jesus pagou a nossa conta, ressuscitou, e hoje Deus manifesta através da igreja do Senhor Jesus, que somos nós, através daqueles que crê. Então, antes nós estávamos separados de Deus, nós não tínhamos a paz que excede todo entendimento. Então, primeiro ponto, separação. Estávamos sem Deus, sem aliança, sem esperança, sem cidadania, sem futuro, sem nenhuma perspectiva. Estávamos condenados. Segundo ponto, então Deus, ali, aqui a partir do verso 13 ao 18, ocorre a reconciliação. Reconciliar significa estabelecer paz entre. Então, houve a reconciliação, estabelecendo paz entre um povo e Deus. Através de quê? Através da aliança com o Senhor Jesus. Então, através da reconciliação, primeiro, os judeus fizeram dos ensinos do Senhor no Antigo Testamento, fizeram daquilo uma religião. Eles se consideravam melhores do que as demais nações. No entanto, não tinha a revelação do plano, do propósito de Deus. Com isso, eles criaram o que ocorreu uma inimizade entre os judeus e as demais nações. É o que está aqui no 13 ao 15. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue, porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Havia uma inimizade entre os judeus e entre os gentios. Cristo Jesus derribou, o véu foi rasgado, então não há mais essa inimizade. Deus fez de todos um só povo. E havia
O povo tinha que cumprir um propósito. Cristo removeu essa separação para que esse propósito fosse cumprido. Em Colossenses, do capítulo 2, eu não vou ler, Colossenses do capítulo 2, do verso 13 ao 23, vai falar dessa separação que foi removida. Em Gálatas, capítulo 4, do verso 8 ao 11, e capítulo 5, verso 1, vai falar dessa separação, dessa separação que foi removida em Cristo Jesus. Para quê? Para que houvesse paz entre os judeus e os gentios. Então, qual que é a nossa missão hoje? Levar a paz, a aliança, proclamar essa aliança, porque nós temos paz com Deus. E há muitos que ainda não têm essa paz, que não conhecem essa aliança, essa paz que Deus fez em Cristo Jesus, reconciliando consigo o mundo. Então nós temos que proclamar esta paz. Nós queremos que os nossos irmãos, que os nossos entes, que os nossos amigos que estão enfermos sejam curados, que eles tenham vida. Mas antes de tudo, nós temos que proclamar essa paz àqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Então essa é a nossa missão, proclamar esta paz, porque primeiro havia inimizade entre os judeus e o gentio, e a principal que era a inimizade entre os pecadores e Deus, que está lá no verso 16 ao 18. Verso 16: e reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Qual inimizade? Porque nós estávamos separados de Deus, e Cristo Jesus removeu essa separação. Por quê? Porque ele foi um homem perfeito. O homem não conseguiu cumprir, não poderia cumprir, porque ele tinha o pecado de Adão no sangue. Tinha que ser um homem perfeito. Ele veio e removeu essa separação. Seguindo, lá em Romanos 3, capítulo 3, verso 22 e 23, Romanos, capítulo 3. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então todos tinham inimizade com Deus. Todos nós carecemos do favor, carecemos da glória de Deus. Romanos capítulo 5, verso 1 e 2. Romanos capítulo 5, verso 1 e 2. Romanos capítulo 5, verso 1 e 2, por gentileza. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então nós temos paz. Por quê? Por causa do Senhor Jesus. Então, a nossa dívida foi paga, por isso nós fomos reconciliados com o Senhor. Então, voltando aqui, primeiro, nós estávamos separados, e em Cristo Jesus houve a reconciliação. Primeiro, reconciliação entre os judeus e os gentios. Segundo, a reconciliação entre os homens e Deus, por causa do amor de Deus através de Cristo Jesus. E o terceiro ponto, ocorreu a unificação, que está aqui lá em Efésios, a partir do verso 19. Efésios, capítulo 2, a partir do 19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos,
e sois família de Deus. Nós somos chamados família de Deus, porque houve a unificação através de Cristo Jesus. Há uma só nação, não há mais nações. Lá em Atos, a partir do capítulo 8, vai falar das nações. Como que se originou as nações? A partir de Sem, Cã e Jafé, originou as nações. Então, no livro de Atos, ali no capítulo 8, tem o tesoureiro etíope, que é descendente de Sem. Depois tem Saulo, descendente de Sem. Depois tem Cornélio. Então, esses três, capítulo 8, 9 e 10, vai falar das nações. Em Cristo Jesus foi removido. Não há mais nações, fez tudo uma só família em Cristo Jesus. E um só templo. Então, naquele tempo, Deus manifestava através de um prédio, um templo, ali no Santos dos Santos, a arca que representava a presença de Deus. Hoje, onde que é o templo? Não é esse prédio. Hoje, cada um que crê é templo do Senhor, é habitação de Deus. Hoje, Deus habita em cada um que crê. Deus habita na igreja dele. Hoje, Cristo habita no coração daquele que crê e habita na igreja. É o que está aqui no verso 20 a 22. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19 e 20. Carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo. Capítulo 6. Capítulo 6, verso 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, pois fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus, vosso corpo. Então, cada um de nós somos habitação do Senhor. E Cristo é o fundamento. Aqui, lá em Efésios, fala também da pedra. Então, o fundamento, nós somos edificados em qual base? Qual é o fundamento? Qual é o suporte em cima daquilo que somos edificados? Casa de Deus, habitação do Senhor. O fundamento é Cristo. Então, Coríntios de novo, né, capítulo 3, verso 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 11. Coríntios, capítulo 3, primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 11. Pois o vosso... Capítulo 3... Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto. Qual é? Jesus Cristo. Então, qual o nosso fundamento? Jesus Cristo é o fundamento, é a pedra angular. Lá em Mateus, quando Pedro tem aquela revelação de quem é Cristo Jesus, Jesus vai falar para ele, em cima desta pedra, não é dessa que é Pedro, é desta que é Jesus e desta que é a revelação de quem? Que Cristo é a pedra fundamental. Em cima desta, então ele fala, eu edificarei a minha igreja. Então não tem a igreja do pastor, não tem a igreja do apóstolo, não tem a igreja do fulano e do ciclano. Há uma só igreja. O que Jesus fala?
e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então, ali no capítulo 9 de Atos, vai mostrar quando Paulo era um perseguidor, era um religioso. Jesus se manifesta a ele, fala: Paulo, Paulo, por que me persegues? Estava perseguindo a igreja. Então, quem é a igreja do Senhor? É Ele que sustenta, a igreja é dele, não é nossa. Então, Ele que sustenta essa igreja. Ele é a pedra angular. O próprio Pedro falou quem era a pedra. Então, Pedro, carta de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versos 6 a 8. Então, falando dessa pedra, em cima, o fundamento sobre o qual é edificado a igreja do Senhor. Nós estamos falando aqui do terceiro tópico, que é a unificação, onde todos foram reconciliados ao Senhor Jesus. Então, vamos ler aqui, primeira carta de Pedro, capítulo 2, a partir do verso 6. Pois isso, Pedro está citando já uma passagem lá do Antigo Testamento, tem em Isaías, tem nos Salmos. Pois isto está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal, angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Então há uma pedra, há um fundamento. Quem que é a pedra onde é edificada a igreja? É o Senhor Jesus. Então foi feita a unificação. Jesus morreu para promover a reconciliação. Lá em Coríntios vai falar, já estamos concluindo. Então houve aqui, só voltando, no que nós ministramos aqui, o primeiro ponto, o que vem a trazer essa paz, a qual nós temos que promover diante os povos, a qual nós temos que promover diante aqueles que ainda não crêem no Senhor Jesus. Houve a separação, depois houve a reconciliação, e em Cristo Jesus houve a unificação, que é através dessa paz, esse tratado de paz que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário, que não pode ser quebrado, uma aliança eterna, uma aliança de sangue, e o Senhor no Espírito veio habitar no nosso espírito. Então nós podemos crer e confiar nesse Deus que fez uma aliança, porque quem pagou, quem fez aliança, quem nos representa é Cristo. Então não fomos nós que fizemos a aliança, foi Cristo, e Deus nos inseriu em Cristo Jesus. Então quando Jesus morreu, nós morremos. Quando Jesus foi sepultado, nós fomos sepultados, e quando Ele ressuscitou, nós fomos ressuscitados nele. Por isso nós estamos nas regiões celestes em Cristo Jesus. É o que está aqui no próprio capítulo 2, no verso 6, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Por quê? Porque ele fez essa aliança inquebrável, porque ele fez esse tratado de paz que não pode ser quebrado. Nós podemos crer, por isso nós temos que testemunhar. Essa é as boas novas do Evangelho. Nós estamos passando por tempos difíceis, nós estamos passando por momentos tribulosos, e muitos ainda não conhecem, muitos conhecem religião, mas não conhecem a verdade que é o Senhor Jesus. Então essa paz é uma paz que vai para a eternidade, não é só para essa vida terrena. Nós vamos passar por momentos difíceis, o próprio Senhor Jesus disse, mas nós temos essa esperança, essa eternidade que nós podemos desfrutar por causa dessa aliança de paz
paz feita pelo nosso Senhor em Cristo Jesus. Então, finalizando aqui, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18, segunda carta de Paulo, ele vai falar, ora, 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 18, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então nós fomos reconciliados e hoje nós somos embaixadores de Cristo. Hoje nós devemos e nós temos que proclamar esta paz, essa aliança de paz que traz paz no nosso coração nos momentos difíceis, que leva a paz do Senhor a cada um que tem um ente familiar enfermo. Meu irmão, minha irmã, há um Deus que é paz. A nossa paz que excede todo entendimento. A nossa paz, essa paz que vem dos céus. Eu proclamo essa paz do Senhor na sua vida. Você está passando por momentos difíceis? Em nome de Jesus, nós clamamos o poder curador dos céus. Essa paz, há uma aliança feita na cruz do Calvário. Uma aliança eterna. Não é por causa da minha força, não é por causa da minha religiosidade, é por causa do amor de Deus, é pela fé. Nós temos que crer, nós precisamos. É difícil, nós precisamos de crer. Eu concordo com cada um que tem um ente familiar, que está passando por momentos difíceis. Eu declaro cura, restauração, e que essa paz do Senhor, que excede todo o entendimento, venha sobre a vida de cada família, de cada irmão, de cada irmã, em nome de Jesus.